Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Como pastor aqui desta igreja, eu quero saudar a cada um de vocês pela sua presença. Falar da nossa alegria de podermos estar juntos aqui hoje. Hoje é uma noite de gala, hoje é uma noite de celebração aqui na formatura do Ministério Raízes. Esse é um ministério pelo qual nós temos assim um carinho e um apreço muito grande, porque a linha de trabalho que faz, a preparação das pessoas para a vida discipular de Jesus, essa é a expressão, para que de fato sejamos discípulos do Senhor Jesus. E nesse dia festivo, nessa noite de celebração, eu quero deixar com vocês o Salmo 117, que diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, todos os povos, louvai-o, porque é muito grande a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Então hoje viemos para louvar ao Senhor, hoje viemos para agradecer a Deus, hoje viemos para engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Se você é membro regular aqui dessa igreja, se você foi convidado por um amigo que está formando hoje, receba o nosso carinho, o nosso abraço, você é muito bem-vindo aqui na nossa igreja. A você também que nos acompanha aqui pela internet, que por qualquer razão não pôde estar aqui conosco, que Deus abençoe também, onde você estiver, que a mão do Senhor repouse sobre você, sobre a sua família e te dê a bênção. Eu quero convidar a todos a inclinar a cabeça em atitude de respeito e reverência ao nosso Deus, e vamos erguer uma prece ao Senhor. Senhor Deus, como é bom estar ao teu lado, como é bom ouvir a tua voz, como é bom termos a certeza da tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, por esta orquestra, obrigado, Senhor, pelos amigos que estão aqui conosco, obrigado pelos demais amigos que nos acompanham pela nossa transmissão, mas em especial obrigado pela existência do Ministério Raízes. Nós vamos te agradecer por isso. Hoje é formatura de uma boa turma de pessoas que vêm se aprofundando no estudo da sua palavra e se preparando para servirem ao Senhor como verdadeiros discípulos teus. Que o Senhor estenda a tua mão sobre esse grupo, Senhor, e dê a tua bênção sobre cada um de nós, que o Senhor também nos abençoe e que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa gratidão. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos. O Ministério Raízes nasceu com um propósito: maturidade espiritual dos recém-conversos. Por meio dele, muito pôde ser feito em favor do preparo moral e religioso dos nossos novos membros. Ao longo da história, vemos considerável obra na vida de cada remanescente, como Abraão, Moisés, José, Daniel, entre muitos. Fiéis e firmes, entregaram-se à direção divina, de maneira que, por intermédio deles, Deus pôde cumprir o seu propósito. Hoje, as mesmas grandiosas verdades que foram reveladas por estes homens, Deus deseja revelar ao seu povo. Cada uma dessas histórias é como ilustração daquilo que Ele fará pelos que se entregam a Ele e que de todo o coração procuram cumprir o seu propósito. Para isso, o Ministério Raízes ajuda na orientação teórica e prática dos alunos, levando-os a compreenderem o propósito de Deus na vida deles. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Para que essa nova geração de cristãos seja impressa na nossa igreja e sociedade, é preciso dedicar tempo a ensinar a criança no caminho que realmente deve andar. Um caráter tal não é obra do acaso, mas nem deve a favores e concessões especiais da providência. Um caráter nobre é o resultado da disciplina, da sujeição da natureza inferior pela superior, a renúncia do eu para o serviço de amor a Deus e ao homem.
Os alunos são impressionados com verdades, sabendo que seus dotes não são deles próprios. Força, tempo, intelecto não são senão tesouros emprestados, pertencem a Deus e devem ser propagados da melhor maneira possível. Representando a autoridade de Deus na igreja, pastor Sidney Mendes, trazendo a luz que norteia nossos caminhos, a Bíblia Sagrada. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, 11 a 13. Marilza Bovolon, coordenadora e fundadora do Ministério Raízes, com a total instrução do Espírito Santo, sentiu no coração a preocupação e cuidado que Deus tem pelos novos na fé. Os 3 módulos do Ministério Raízes são destinados ao conhecimento de quem foram os pioneiros, em que acreditamos e qual o propósito de Deus na vida de cada aluno. Para que fosse possível a realização desse ministério, o Espírito Santo esteve orientado ao falar, ao agir, entendendo que sempre precisamos nos colocar à disposição de Deus para que atue em nosso coração e que se cale o homem e fale somente a voz de Deus. Convidamos agora os professores de cada módulo do Ministério Raízes. Rosana Fonseca. Professora da primeira fase que acolhe os amigos que visitam nossa igreja, a classe Novo Tempo, que tem por objetivo apontar o caminho que leva a Cristo. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Isaías 52, 7. Vamos receber agora Rita de Abreu, professora da classe Bíblia Fácil. Como o nome bem diz, tem por finalidade revelar as verdades bíblicas de modo esclarecedor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Marta Eliane, professora do primeiro módulo após o batismo, tem sido um canal de bênçãos aos alunos, partilhando o conhecimento de gerações, desde Adão aos precursores da Igreja Adventista. Mas a verdade dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. Vamos receber agora Rômulo e Keila, que são os professores da classe 28 Doutrinas, número 1. Cleiton e Adriano, professores da classe 28 Doutrinas 2. Fornecem um alimento mais sólido à pequena criança espiritual que aos poucos vai crescendo e desenvolvendo em sua nova caminhada com Deus. Através de aulas dinâmicas e instigantes, os alunos são levados a pensar, aprofundar o saber e estar pronto a responder sobre a razão de sua fé. A oração de Cristo por seus discípulos foi: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Se devemos ser santificados pelo conhecimento da verdade que se encontra na palavra de Deus, precisamos ter um conhecimento inteligente de sua vontade nela revelada. Precisamos examinar as Escrituras, não meramente devorando um capítulo e repetindo, sem termos o cuidado de entendê-lo, mas cavando a joia da verdade que enriquece a mente e fortifica a alma contra os enganos e tentações arqui-enganador. Conselhos sobre Escola Sabatina, página 19. Geraldo é o responsável pelo pastoreio do ministério. Realiza visitas aos membros e, com dedicação e amor, colabora grandemente no discipulado dos novos membros. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos, diz João 15:8. Pastor Adriano Camargo. Mais que um pastor que só administra, ele tem colocado seu coração na escola sabatina e neste ministério. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que tudo em Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. 1 Pedro 4:11. Bom, agora teremos uma mensagem musical. Convidamos Lúbia, que cantará Nisto Cremos. De um Deus que é Criador, nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho sua vida entregou. Nós cremos no trabalho do Espírito de Deus, nos chamando à salvação, nos fazendo renascer. Nós cremos no batismo pela água e pela fé. Nós cremos na verdade da saúde no viver. Nós cremos no juízo que virá a todos nós. Nós cremos que Jesus é o nosso intercessor. Nós cremos que o homem nada tem a oferecer, mas em Cristo a salvação, só em Cristo há poder. Nós cremos em sua lei, cremos também que Ele nos deu o dia do Senhor, o santo sábado de Deus. Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que os mortos ressuscitarão do pó, e nós, os que vivemos, transformados vamos ser, e para sempre com Jesus
Neste momento, convidamos os alunos da primeira classe de formandos do Ministério Raízes. Adival Santos Lima. Alaí Ferreira da Costa. Amauri Alegro Bandeira. Josete Assunção Bandeira. Leonor Maria Stefan Lucon. Luiz Gonzaga Dias Júnior. Luísa Ferreira Dias. Mari Célia Gnap Beck. Ricardo Felipe Beck. Simone Damiani. Cirlei Pereira Barros. Muitas são as ferramentas que o Senhor Deus utiliza para manter os seus filhos sempre unidos e dentro de casa, pertinho de seus olhos. Deus aqui é um Pai maravilhoso e imenso em amor que nos conduziu até essa igreja, onde tivemos o privilégio de participar do Ministério Raízes. Através deste ministério, estudamos detalhadamente a história do povo de Deus ao longo dos tempos. Aprendemos a confrontar as doutrinas bíblicas com os ensinamentos da igreja e entendemos a importância do ide e fazei discípulos. Por meio das aulas, nós crescemos espiritualmente, somamos amizades, compartilhamos o amor de Jesus e o carinho dos irmãos. Multiplicamos sorrisos e alegrias, dividimos as tristezas e oramos juntos, sempre fortalecendo a fé um dos outros. Este ministério criou em nós raízes que, através do poder do Espírito Santo, transforma-se em lindas árvores, qual dando seu fruto segundo a vontade de Deus. Algo assim deveria existir em todas as igrejas. Entram agora os alunos da segunda classe de formandos do Ministério. Bernadette Fernandes Souza. Carlos Tadeu Lara. Simalucuru. Iracema Pereira Álvares. Orildes Pereira Barbosa. Sayuri Ueda. Valdete Pereira Lara. Valdinei da Silva Martins. Neste ciclo de 2016 e 2017,
O Ministério Raízes viveu momentos de muitos desafios e também de muitas vitórias. Louvamos ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele nos deu. Ele foi cuidando de nós de maneira gentil e carinhosa, fortalecendo-nos e dando-nos a cada dia as respostas e o sustento diário. Como nos diz a Santa Palavra, não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Mateus 6,34. Desta forma, fomos caminhando e o Senhor foi demonstrando o seu cuidado dia a dia. Sabíamos que o Senhor estava despertando seus discípulos na forma do caráter de Cristo em nossas vidas. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de servir. Os limites desse ministério têm ultrapassado as fronteiras de nossa igreja. É também um grande investimento que cada um de nós pôde fazer em prol do próximo. Despertamos a oportunidade de ouvir e ser servos do Senhor e fomos especialmente convidados para esse fim. Por isso, não nos cansamos de agradecer ao bondoso e maravilhoso Deus por tudo isso. Pelos muitos que foram despertados para trabalhar, por muitos que têm orado por esse ministério, por muitos que têm contribuído financeiramente para nos ajudar a abençoar outras pessoas e por tudo aquilo que Deus ainda fará ao nosso meio. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. O Ministério Raízes foi fundamental para o nosso crescimento espiritual. Agradecemos aos professores, principalmente por esclarecer dúvidas quanto ao dom profético de Ellen White e sobre o sábado. Aprendemos e continuando aprendendo diariamente com os ensinos. Somos gratos pela paciência dos professores e carinho com que fomos tratados. O Ministério Raízes foi muito importante para o aprendizado, pois nos incentiva a estudar as verdades contidas na Bíblia Sagrada, além da oportunidade de fazer novos amigos. Cada módulo que passamos dentro do Raízes foi fundamental para aprofundar e amar cada professor, que certamente foram inspirados pelo Espírito Santo. A Marta, sempre alegre e motivada, que nos ensinou a história do amor de Deus e da sua igreja através dos séculos, chegando até o presente momento. Passamos para o professor Naldo, onde aprendemos com a história geral e também na Bíblia. Aprendemos profecias que já foram cumpridas e aquelas que se cumprirão. Com o professor Geraldo aprendemos como espalhar o Evangelho, compartilhar a história de redenção e esse imenso amor que brotou em nossos corações. Movidos por amor, que Deus nos deu o seu Filho para morrer por nós. Em forma de gratidão, queremos ajudar o próximo, tanto com alimento físico quanto com alimento espiritual, levando felicidade, paz, saúde, um abraço amigo, enfim, fazendo do meio em que vivemos um pedacinho do céu. Porque Jesus Cristo é o Rei e Deus da nossa vida. Nós amamos muito. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. E a terceira e última turma de alunos formandos, sendo eles: Adriana Ferreira Zarza, Albertina Teixeira, Anderson Bordignon de Oliveira, Arion Souza, Douglas César Verlet, Elise Tayana Sraik Bacila, Jussara dos Anjos da Silva,
Monteiro. Luiz Fernando Bordion de Oliveira. Manuela Ferreira. Márcia Kraveski. Maria Dolores Cordeiro. Nelson Luiz Miller. Meri José do Porto. Oseni de Lima Miller. Tatiane Valente Ferreira. Wilson da Silva. Pensar que Deus pode nos usar, se assim permitirmos, é algo estranho. Mas quando damos essa permissão, começamos a entender alguns propósitos de Deus. Assim foi com o Ministério Raízes, um projeto de Deus plantado no coração humano. Chegar nesse ministério e passar por ele não deveria ser uma opção, tamanha a importância dele. Ovelhas do Senhor, em sua maioria que ouviram a sua voz e vieram de outros apriscos. Conheceram a verdade e hoje estão libertos do erro e da falta de esperança. Um conhecimento que nos proporcionou um crescimento, um desenvolvimento. Um conhecimento que nos colocou ativos na obra de Deus, que nos desenvolveu a fé em Cristo, que nos deu um senso de equipe, uma maturidade espiritual. Um conhecimento que nos fez brotar algo divino, o amor ao próximo. Os testemunhos de alunos e professores foram muitas vezes revigorantes para olharmos para a fonte, para a frente e mantermos os olhos no Mestre. Cada qual esteve envolvido nesse ministério foi um toque de Deus para que a força, a união e a amizade nos tornássemos a cada semana uma família e que aguarda a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Na verdade, sempre fomos uma plantinha regada por Deus. Sabemos que essa plantinha crie raízes fortes e se torne uma árvore frutífera. O Criador precisa continuar regando. E nós precisamos continuar querendo a receber a água da vida. Se assim for, seremos a boa semente. Seremos sempre os filhos do reino. Obrigado a todos do Ministério Raízes. Louvado seja Deus por esse projeto um dia plantado, hoje em crescimento e a cada dia frutificando. Uma bela turma, hein, Marisa? Marilza, vovô Lon agora conduzirá a entrega dos certificados. O primeiro aluno a receber o certificado, Adival Santos Lima. Professora Rosana vai entregar o certificado. Alair Ferreira.
Amauri Alegro, Josete Assunção, Leonor Maria, Luiz Gonzaga, Luzia Ferreira, Maricélia, Ricardo Felipe, Simone, Cirlei Pereira, Bernadette Fernandes, Carlos Tadeu, Cláudia Andrade, Helena Iracema Pereira, Orildes Pereira, Sayuri Ueda, Valdete Pereira, Valdinei da Silva, Adriana Fernandes, Albertina Teixeira, Anderson de Oliveira, Arion Souza, Douglas César, Elise Bacila, Jussara dos Anjos, Li Monteiro, Luiz Fernando, Manuela Ferreira, Márcia Kraveski,
Maria Dolores, Nelson Luiz, Neri José, Roseni de Lima, Tatiane Valente, Wilson da Silva. Esse é o resultado do trabalho de muitos ministérios. Eu quero agradecer especialmente a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui hoje, realizando essa formatura, entregando o certificado a vocês, vitoriosos em Cristo. É uma alegria muito grande ter sido usada por Deus, aceitar o chamado de Deus, ter aceitado o chamado dele, mesmo quando ele me chamou e eu não entendi o que é que ele queria que eu fizesse nesse ministério, porque pouco eu conhecia do ministério que cuidava dos recém-batizados. Mas eu disse, eis-me aqui, Senhor, me diga o que eu devo fazer. E foi assim que nasceu o Ministério Raízes. Todos vocês conhecem muito bem como Deus revelou e como Deus ele vem cuidando desse ministério, fortalecendo esse ministério e trazendo pessoas, despertando o amor pelo próximo. Para que a igreja entenda o verdadeiro significado do Ministério Raízes, o Ministério Raízes representa uma mãe que acalenta o seu filho, o seu bebê no colo. É isso que o Ministério Raízes faz. Ele cuida do recém-batizado que acabou de nascer em Cristo. E nós pegamos literalmente esses bebês no colo. Nós ajudamos ele a desenvolver, a crescer, desde o leitinho até o alimento mais sólido. E eles vão crescendo em Cristo. Eu gostaria de dar um conselho para vocês. Daqui para frente, que vocês se envolvam na obra de Deus, que vocês aceitam o chamado do Senhor, mas que, acima de tudo, vocês aprendam a ser líderes espirituais dentro da obra do Senhor, dentro da casa de Deus. Quando vocês atravessarem os portões da igreja, sempre lembre que vocês estão pisando em terra santa. Lembre-se de quando Deus se apresentou para Moisés e ele disse, você está diante, do Senhor. Então, quando Deus se revela, ele diz, tire as sandálias, porque você está pisando em terra santa. Lembre-se de cuidar dos seus pensamentos, das suas atitudes quando vocês estão dentro da casa do Senhor. Diminua o seu senso de crítica e aumente o teu senso de amor, de comunhão e de compreensão. Nunca se envolva ao ponto de você não ter tempo da sua comunhão com o Senhor. Às vezes, nós pensamos que é a quantidade do que nós nos envolvemos. Às vezes, nós cometemos erros por falta de conhecimento. E um dos erros que cometemos é envolver em quantidade. E o fazer em si, por fazer, não é o que vai agradar ao Senhor. O que vai agradar a Deus é você buscar Ele em primeiro lugar. É a sua intimidade, é a sua comunhão,
é o seu conhecimento, é o estudo da palavra, porque nós não damos aquilo que não temos. Primeiro nós temos que buscar o reino do Senhor. Primeiro nós temos que buscar a sua sabedoria, para depois então a gente ajudar e levar para aqueles que precisam. Esse é o meu conselho para vocês. Eu quero agradecer a todos os ministérios e departamentos que estiveram envolvidos nessa programação. Eu quero agradecer a presença do nosso pastor Sidney, departamental da União, que aceitou prontamente esse convite para estar aqui conosco. Eu quero agradecer pastor Adriano, que ele tem nos apoiado muito, e esse ministério tem cada vez crescido mais dentro dessa igreja, porque o pastor Adriano tem estado sempre ao nosso lado, o pastor Paulo, todas as vezes que a gente precisa também, ele está presente. Mas eu quero agradecer em especial também a todos esses professores que têm sido vitoriosos, que têm feito um trabalho fantástico com a classe, com os alunos, todas as atividades realizadas, eles têm se dedicado, eles têm colocado esse ministério no coração deles, eles têm feito o melhor para agradar a Deus. Quero agradecer as convidadas especiais aqui nessa noite, que esse ministério jamais poderia existir se ele não nascesse no Espaço Novo Tempo, se ele não fosse regado na classe bíblica, que é um trabalho abençoado e maravilhoso que a Rosana Fonseca e a Rita de Abreu desenvolvem dentro dessa igreja. Que o Senhor esteja conosco e que Ele continue nos abençoando, nos dando força para que a gente possa prosseguir e que essa igreja possa ter uma nova geração de pessoas envolvida e preparada para os últimos dias, quando Jesus voltar. Nós queremos fazer uma oração nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre todos e também sobre você que está aqui nessa noite. Com certeza Deus também está falando ao seu coração. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer muito, Senhor, porque o Senhor não nos deixou, Senhor Deus, no escuro, aqui nessa terra, onde nós vivemos e que não é um lugar assim tão bom, Pai. A gente vê tanta coisa ruim acontecendo, tantas coisas terríveis, Senhor Deus, sucedendo, principalmente nesse ano, catástrofes, e tudo isso aponta que nós estamos, Senhor Deus, próximos de algo muito especial. E a Bíblia nos diz que esse evento é a volta de Jesus. Todos nós, Senhor Deus, estamos aqui como igreja, buscando estar preparados para esse dia. Mas enquanto esse dia não chega, Senhor, nós sabemos que temos uma missão como igreja. Temos um propósito na nossa vida. E o Senhor nos faz chamados. Então nós te agradecemos por esse chamado. Te agradecemos pela revelação da Tua palavra, que nos dá segurança, que nos dá certeza, pela presença do Espírito Santo que mexe com a nossa vida. E eu quero te pedir, Senhor Deus, uma bênção especial para esse grupo que ouviu o chamado, se preparou, Senhor Deus, descobriu os seus dons e hoje já está servindo na igreja. Que eles sejam, Senhor Deus, servos não da igreja, mas do Senhor Jesus. E que eles possam, Senhor Deus, estar preparados quando Jesus voltar. Eu peço uma bênção especial, Senhor Deus, também pelos professores, por todos os líderes do ministério, que o Senhor possa também imbuir eles do Espírito Santo, derramar uma porção dobrada. Que todos nessa noite sejam ungidos com o Espírito Santo, para juntos todos nós abalarmos não apenas a igreja, mas o mundo que está lá fora, despedaçado e sendo destruído. Aqui estão, Senhor Deus, pessoas que vieram essa noite prestigiar esse momento, adorar junto conosco, agradecer a Deus por esse presente que temos. E eu quero pedir uma bênção também por todas as pessoas que estão aqui, familiares, amigos e membros dessa igreja, que o Senhor possa também derramar uma porção dobrada do Espírito Santo sobre cada um. Alguns vieram essa noite com alguns problemas, lutas, e eu quero te pedir que de alguma forma, Pai, o Senhor possa usar o pastor Sidney para falar algo especial ao coração de cada um de nós aqui nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Boa noite a todos. Deus me deu um privilégio
muito grande de coordenar ações de desenvolvimento de discipulado nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que envolvem 2.113 congregações. E louvo a Deus por nessa noite poder participar dessa formatura, desse momento tão especial na vida de vocês, na vida desta igreja. E quero me congratular também com o pastor Paulo Bravo pela maneira como tem conduzido estas ações para que tenhamos uma igreja com maturidade espiritual de acordo com a palavra do Senhor. Pastor Adriano também, que Deus continue abençoando você, pastor. Marilza, que Deus abençoe, viu? Deus seja louvado pelo seu ministério, por sua dedicação e de estar conduzindo essa obra tão especial. Aos nossos professores que ali estão, vocês têm sido pessoas muito dedicadas, estão fazendo exatamente o que Jesus pediu que fosse feito. Discípulos, que Deus abençoe a vida de vocês. E parabéns a vocês formandos, por esta conquista que vocês estão realizando nessa noite. A caminhada não para por aqui. A caminhada do discipulado, ela é longa, ela não termina nunca. E nós vamos continuá-la quando nós estivermos no reino dos céus. Portanto, não tenham essa formatura como a conclusão de um discipulado, mas uma fase que vocês completaram e ela vai seguir até que a gente chegue no céu e a gente continua por lá e nós teremos muitas formaturas no reino dos céus e com a presença visível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E a minha saudação também é você que está aqui conosco nessa noite. Você vai entender um pouquinho mais o que é ser um discípulo nessa noite. Nós vamos abrir a Bíblia agora e nós vamos manusear bastante a Bíblia nesses minutos finais que nos restam. Mas de vez em quando eu vou dar as costas para vocês e vou me virar aqui para os formandos. A mensagem de hoje, à medida que eu for apresentando, sabe qual é a conclusão que vocês irão chegando ao longo da mensagem? Vocês irão dizendo assim: não vai dar certo não, eu não vou conseguir não. Algumas coisas vocês verão na Bíblia hoje, e vocês vão começar a pensar assim: não vai dar, esse negócio é alto demais para mim. Só que não sou eu que estarei falando, é o próprio Jesus que vai falar para vocês nessa noite. São 7 afirmações que ele fez na Bíblia sobre o ser discípulo. E à medida que nós vamos lendo essas afirmações que Jesus Cristo nos disse, a gente vai pensando assim: eu acho que não vai dar não, eu não consigo. Na próxima fase eu não consigo chegar. Mas você aguente firme aí, fique até o final, que haverá uma mensagem de esperança para todos nós, tá bem? O primeiro texto dessa noite está em Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19. Você acompanhe a leitura da Bíblia comigo agora. Mateus capítulo 28, versos 18 e 19. Jesus disse o seguinte, verso 20 também vamos ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus foi a pessoa que pronunciou estas palavras. Esses 3 versos, eles compõem aqui a carta magna da igreja cristã. Alguns a chamam de a grande comissão.
E nesta grande comissão, nós temos aqui uma ordem de Jesus Cristo: vão e façam discípulos. A igreja de Deus aqui nessa terra, ela não existe para outra coisa a não ser fazer discípulos. Quando nós estudamos esses 3 versos aqui, toda a terminologia grega que foi utilizada para escrever esses 3 versos, eles dão a nós a compreensão de um contexto de jurisdição. É mais ou menos assim. Quando nós viajamos, nós encontramos aí em nossas rodovias placas indicativas dizendo o seguinte: trechos sobre jurisdição, e aí vem o nome de uma instituição. O que isso significa? Naquele trecho, por alguns quilômetros, quem comanda, quem administra aquele trecho da estrada é tal instituição. Nada pode ser feito ali sem autorização da mesma. Quando Jesus nos disse estas palavras, vão e façam discípulos, ele disse que esses discípulos deveriam ser ensinados e eles também deveriam ser batizados. Aí vem a ideia do contexto de jurisdição, porque Jesus disse que quando esses discípulos fossem batizados, eles deveriam sê-lo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer o seguinte para nós: a partir do momento que uma pessoa aceita Jesus Cristo e ela é batizada, a jurisdição da vida desta pessoa passam para as mãos do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O que isto significa para o discípulo? Isto significa que a partir daquele momento, quem é o juiz da vida dele, quem manda nesta vida a partir de agora, é o Deus Pai, é o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ou seja, meus queridos irmãos, se um outro Deus estava ocupando o trono do nosso coração, a partir desse momento ele tem que se retirar, porque agora o trono da nossa vida pertence ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Uma escritora cristã chamada Ellen White, inspiradíssima por Deus, ela escreveu o seguinte sobre esse assunto: no momento em que um pastor ergue a sua mão e batiza uma pessoa, invocando sobre esta o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ele está invocando sobre a vida desta pessoa o nome dos 3 maiores poderes do universo: Pai, Filho e Espírito Santo. Isto, sabe, de certa forma é bastante confortador para a nossa vida, porque o discípulo, ele continuará tendo as suas lutas, só que agora ele tem a Deus Pai, ele tem o Filho e ele tem o Espírito Santo habitando no seu coração. E se nós temos a Deus conosco, o que nós vamos temer? Se Deus está conosco, não precisamos temer absolutamente nada. Mas o mesmo Jesus que deu essa ordem para que a sua igreja fosse e fizesse discípulos, e é o que a igreja central de Curitiba está procurando fazer, seguir a ordem de Jesus Cristo. O mesmo Cristo, ele destrincha para nós aqui na Bíblia o que é ser um discípulo. E aqui vem agora as implicações do que é ser um discípulo. A primeira delas está no Evangelho de Mateus, nesse mesmo livro, capítulo 10. Nós vamos encontrar o evangelista Mateus registrando aqui as palavras de Jesus Cristo. Aqui nós encontramos a primeira implicação do que é ser um discípulo. Jesus disse assim, capítulo 10, versículo 24: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Jesus, na verdade, faz um jogo de palavras aqui. Ele compara
o discípulo com o mestre e o servo com o Senhor. Na verdade, o discípulo somos nós, o mestre é Ele mesmo, o servo somos nós e o Senhor é o próprio Jesus. Então ele faz aqui um jogo de palavras. Discípulo somos nós, mestre é Ele mesmo, servo somos nós e Senhor é Jesus mesmo. Mas o que é mais importante nós tirarmos desses dois versos é a expressão ser como. Ele diz que o discípulo, ele tem que ser como o mestre, e o servo, ele tem que ser como o seu Senhor. Veja que tremendo desafio nós temos para sermos discípulos. Jesus está dizendo que nós temos que ser como Ele é. Quando eu olho para a vida de Jesus Cristo, como Ele foi, a maneira como Ele amou os seus inimigos, a maneira como Ele perdoou, a maneira como Ele amou de forma intensa, a maneira como Ele resistiu às tentações, aí eu começo a ficar um pouco preocupado. Como discípulo, eu tenho que ser como Jesus Cristo. É um tremendo desafio para a nossa vida. Aí é que eu começo a olhar estas fases, essa questão do ser discípulo, e eu começo a pensar, meu Deus, como é que eu serei como Jesus? Como ser como Jesus? Só que ele não para por aí. A complexidade vai aumentando. Nós agora vamos a João capítulo 13, versículo 34. João capítulo 13, versículo 34. A complexidade do ser discípulo vai aumentando. Jesus disse assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amar é difícil ou é fácil? Amar quem me ama, está tudo certo. E amar quem me odeia? E amar quem apronta para mim? E amar quem fala mal de mim? E amar quem é corrupto comigo? E amar quem me trai? E amar quem fala inverdades a meu respeito? Vocês estão vendo como a complexidade do ser discípulo vai aumentando nas palavras de Jesus Cristo. Só que não para aqui, vem mais coisa por aí, Lucas 14, verso 25. Lucas capítulo 14, verso 25. Jesus aumenta aqui a complexidade do ser discípulo. Lucas capítulo 14, verso 25, ou melhor, 26, nós lemos assim, Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que coisa interessante. Parece que Jesus está propondo aqui um racha familiar. Se você quer ser discípulo, você tem que aborrecer pai, mãe, filhos, irmãos e gente que é do teu convívio, gente que você ama, gente que é do teu relacionamento. Parece que Jesus está dizendo exatamente isso. Ele diz, se a gente não aborrecer essa classe de pessoas e a nós mesmos, nós não podemos ser discípulos dele. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Quando alguém toma uma decisão por Jesus, pode ser que algumas pessoas que eram do nosso relacionamento, do nosso convívio, agora comecem a se afastar da gente. Porque os gostos vão mudando, aquilo que nós praticávamos
vão sendo, essas práticas vão mudando, alguns gostos, práticas, e pode ser que algumas pessoas comecem a se afastar de nós. Não era isso que Jesus queria que acontecesse. Na verdade, se um amigo está sendo alcançado pelo Evangelho, e ele tem 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100 amigos, o Evangelho na verdade quer abraçar a todas as pessoas, o que foi primeiramente alcançado, e os seus amigos e familiares. Esta é a intenção de Jesus Cristo, é a intenção do Evangelho. Jesus na verdade não quer causar um racha entre amigos, nas famílias, não, a intenção do céu não é essa. Só que algumas pessoas, quando veem que nós estamos assumindo o compromisso com Cristo, algumas pessoas começam a se afastar da gente, por escolha delas, e não nossa. Por isso Jesus Cristo disse que pode ser que no aceitarmos ser discípulos, a gente acabe aborrecendo algumas pessoas, porque elas não estão entendendo a proposta do reino, a proposta do Evangelho que nós estamos aceitando. Eu testemunhei um exemplo, uma história de uma moça, que ela queria muito se tornar um discípulo. E aí eu fui procurado pela família desta moça, e essa família disse uma coisa que chocou o meu coração. A mãe disse o seguinte: eu prefiro ver minha filha passando nas mãos de vários homens durante uma noite, do que sair por aí afirmando que agora tem Jesus no seu coração. Um outro rapaz que aceitou também ser discípulo, quando ele chegou de volta em sua casa à noite, depois de uma cerimônia lindíssima, as coisas dele estavam do lado de fora, e o portão estava trancado, e o cadeado era diferente da chave que ele tinha. Vocês entendem? Há pessoas que não entendem a proposta do reino de Deus, e há pessoas que acabam agindo desta forma, e é nesse sentido que Jesus fala do aborrecimento. Pode ser que a nossa decisão de sermos discípulos provoque um aborrecimento no coração de algumas pessoas. Mas sabe o que é que eu tenho visto também por aí? É que algumas pessoas que se colocam contra a decisão de uma pessoa que aceitou ser discípulo, esse discípulo agora começa a orar por esta pessoa, e às vezes tem acontecido, anos depois, tempos depois, essa pessoa que havia sido colocada na posição de contra esse discípulo, acaba aceitando a Jesus como seu Salvador pessoal. Olha, no ano de 2001, uma senhora tomou a decisão de ser discípulo, e ela foi batizada, onde eu era pastor, nessa igreja, e foi aqui em Curitiba. O esposo ficou muito raivoso, e um dia eu percebi uma confusão na porta da minha igreja, e fui lá fora, eu não o conhecia, fui lá fora, e eu vi que tinha um cidadão assim, muito nervoso, muito bravo, sentado dentro do seu carro. Eu falei, mas nossa, o que está acontecendo aqui? E os meus diáconos disseram assim: pastor, vá para dentro. Pastor, vá para dentro. Ok, eu entrei, fiquei ali sentado, e de repente eu percebi que aquele cidadão entrou na minha congregação. E ele ia de um lado para o outro, entrava, olhava assim, como se estivesse procurando alguém. Falei, bom, os diáconos pediram para eu ficar quieto, eu fiquei. Aí ele saiu. E aí eu fiquei incomodado com aquela situação e fui atrás dele. Abaixei-me assim ao lado do seu carro e disse para ele: amigo, posso te ajudar em alguma coisa? E ele nervoso, ele olhou assim para mim e disse assim: quem é você que está me chamando de amigo? Eu falei: eu sou o pastor dessa igreja. Ele falou: mas é você mesmo que eu estou procurando. Abriu a porta do carro e saiu correndo atrás de mim. Irmãos, eu entrei dentro daquela igreja.
Procurei o maior diácono que tinha naquela igreja, tipo assim o pastor Adriano, ok? Corri para o lado daquele diácono, me escondi atrás dele, e o irmão João segurou aquele camarada. Eu falei, mas o que está acontecendo? Pastor, vai para lá. Eles me esconderam dentro da igreja, acalmaram a situação, e o homem foi embora. A irmã me procurou, a esposa, disse assim, pastor, que vergonha, o homem que queria te bater é o meu marido, porque ele não concordou com a minha decisão de me tornar um discípulo. Eu falei, irmã, fique tranquila. Pastor, a minha vida tá terrível. Eu falei, fique tranquila, ore por ele. Um dia, ele ainda vai ser nosso irmão na fé. Vá orando, filha, vá orando. Isso foi em 2001. Em 2016, o irmão Cícero foi batizado e hoje é nosso irmão na fé. Amém? Então veja, quando nós aceitamos a Jesus, pode acontecer um aborrecimento, mas a gente não pode desistir. Continuemos orando, porque Deus é maior. Deus pode, e Ele estará agindo na vida destas pessoas amadas nossas. Jesus disse que o aborrecimento a familiares e amigos seria algo possível se você tomasse a decisão de ser um discípulo. Mas Ele ainda disse o seguinte, além de você aborrecer gente que você ama, você também estaria aborrecendo a sua própria vida. Pastor, entendi o que é aborrecer os outros, mas como é que eu aborreço a mim mesmo? Como? Vou lhes dar um exemplo. Eu fui renovar minha carteira de habilitação. A moça que estava cuidando da minha papelada mandou eu pagar uma porção de taxas. E você sabe como a gente paga taxa pública feliz da vida. E aí eu fui pagar as taxas. Paguei aqui, paguei lá, pega um documento aqui, leva para lá, sobe, desce e tal. Chegou o momento da foto. A moça chegou para mim e disse assim, chega perto da cadeira, da mesa. Aí eu cheguei pertinho da mesa. E ela falou, chega mais. Aí eu cheguei, só que o joelho já bateu ali. Chega mais. E eu cheguei, chegue mais. Falei, moça, não dá mais. E ela meia bravinha disse assim para mim, você tem que chegar mais perto, senão eu não consigo realizar o meu trabalho. Falei, mas moça, não dá mais. Eu já abri tudo que eu podia abrir, não consigo fazer mais nada. E ela disse, então vem sobre a mesa. Aí eu vim assim, sobre a mesa, estincando a minha cabeça e meu queixo lá. E ela disse, venha, 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 venha. E você sabe que a essas alturas, você já começa a ficar fora de si. E ela dizia assim para mim, põe o queixo para cima. Aí eu botei o queixo para cima. Agora coloque ele para o lado esquerdo. Eu coloquei ele para o lado esquerdo. E ela disse, mais para frente. Eu falei, não dá mais. Aí ela tirou o óculos e me olhou assim por cima da mesa e deu risada. Ela riu de mim. Ela disse, agora eu sei por que não angula, não dá ângulo na máquina. O seu olho esquerdo, ele é desse jeito assim, ele é caído. O que você acha que eu comecei a pensar dessa moça? Reparando a tortura do meu olho, quando eu fico meio cansado, esse olho esquerdo aqui, ele fica meio caidinho. Minha mulher olha para mim e ela diz assim, ai meu zoinho, é assim que ela me chama, quando meu olho está caidinho. E eu ali, ela dando risada de mim, irmãos, do meu olhinho, eu comecei a pensar um monte de coisa. Que ela era uma enxerida, sabe que ela tinha que cuidar da vida dela, tá certo que ela ficava reparando na vida dos outros, que Jesus vai voltar e o fogo do Malaquias vai cair em cima de gente assim, tá certo? Eu comecei a pensar um monte de coisas, irmãos, mas eu não falava, eu só pensava, eu não dizia absolutamente nada para ela, mas eu olhava para ela, irmãos, eu queria fulminar aquela mulher. E eu disse assim para ela, Jesus vai voltar, você sabia? E ela disse, sim. Não sabia não. Falei, sim, Jesus vai voltar. Aí comecei a pensar de novo, e gente como você vai queimar no fogo. Você vai ver só, gente com a língua assim igual a sua, vai queimar, você vai ver só, você vai ser uma das últimas a serem queimadas nessa terra, porque tu tem a língua muito grande, mulher.
E ela olhando para mim, eu só estava pensando. E ela olhando para mim, tipo, o que esse homem está pensando? Ainda bem que ela não tem dom, né, de descobrir o que a gente está na nossa cabeça. Mas eu disse para ela, Jesus vai voltar, viu, filha? E tudo que é torto, Jesus vai endireitar. Inclusive o meu olhinho torto que você, minha querida, reparou. Tá bom? Jesus vai consertar. E aí pensei, e língua como a tua, Jesus vai fazer uma cirurgia de redução de língua. Quantos pais que aqui estão já tiveram vontade de pegar o filho ou a filha, pequenininhos, e dar assim 189 chacoalhões e jogar na parede assim para ver se cai desmaiado e toma jeito na vida? Algum pai já quis fazer isso? Levanta a mão. Olha quantos pecadores. Aqui, tem algum pai? Quem aqui já teve vontade? Ó, uma pecadora ali, tá vendo? Tem. Quando Jesus diz que você tem que aborrecer a própria vida, é quando vem estas vontades na gente. E aí você diz o quê? Não chacoalha a criança não, fica aí. Você está querendo chacoalhar a criança 200 vezes? Não, chacoalha 20, 200 não, tá certo? É isso que Jesus está falando de aborrecer a própria vida. É quando vem aqueles gostos, aquelas coisas terríveis, aquelas vontades malignas dentro de nós, e a gente tem que dizer assim: José, não. Sidney, não. Maria, não. Marilza, de jeito nenhum, Marilza. Adriano, não, senhor, fica quietinho aí. É isso que Jesus está dizendo com aborrecer a própria vida. Cada vez que essa natureza carnal que existe dentro de nós tentar se levantar, Jesus diz assim: você tem que aborrecer essa pessoa. E essa luta, meus queridos, ela vai até o dia da volta de Jesus Cristo, quando nós formos glorificados. A partir desse momento, essa luta não existirá mais. Mas enquanto isso não acontecer, você e eu temos que aborrecer a nós mesmos. Como, pastor? Lembra que fazer discípulos tem a ver com troca de jurisdição. À medida que Pai, Filho e Espírito Santo tomam a jurisdição da nossa vida, esse tipo de aborrecimento, ele é possível. Jesus aumentou a complexidade do ser discípulo, dizendo aqui no verso 33, Jesus ainda diz assim, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus diz que nós temos que renunciar a algumas coisas. Renunciar. Mas não é renunciar às coisas boas da nossa vida. Deus nunca pede isso de nós. Mas essa renúncia de que fala a Bíblia são aquelas coisas que são incompatíveis com a proposta do Evangelho. É nesse sentido que Jesus diz, que todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Na verdade, essa complexidade ela aumenta quando eu considero aquilo que é incompatível com o Evangelho. A palavra para renunciar aqui é a palavra apotassomai, que significa dizer adeus. Dizer adeus. Aquilo que é incompatível com a proposta do reino. Jesus disse assim: diga adeus. Diga adeus a essas coisas. Agora nós vamos para uma outra complexidade que está em João 15, verso 8. João 15, verso 8. Jesus aqui tem uma proposta bastante interessante para nós. Ele fala sobre ramo permanecendo na videira, que é Ele mesmo, os ramos somos nós. E aí ele diz aqui, verso 8, capítulo 15, verso 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis
meus discípulos. Nesse último nível de complexidade, Jesus olha para nós e diz assim: você precisa produzir fruto. Mas esse fruto não tem que ver com paciência, não tem que ver com longanimidade. Na realidade, o significado dessa proposta de Jesus, de produção de fruto, é o seguinte: é um discípulo produzindo outro discípulo. Viu como o ser discípulo, ele vai ficando complexo, até que Jesus diz: você precisa produzir um outro discípulo. Você vai sair daqui nessa noite, aqui desse lugar nessa noite, vai de repente escolher um bom lugar para colocar o seu diploma, mas desde já o Espírito Santo quer colocar no seu coração o seguinte: a pessoa que você vai ajudar para que também se torne um discípulo, é você reproduzindo-se em outra pessoa. Vocês entenderam? A jornada não termina aqui. O desafio agora é o seguinte: eu preciso fazer um outro discípulo. Parece que ao olharmos para essas complexidades, parece que vem ao nosso coração o seguinte: será que eu consigo? Eu vou terminar lendo um verso de Paulo para vocês. É o texto bíblico que acalma o meu coração quando eu estudo sobre discipulado. 2 Timóteo capítulo 4. É o último verso dessa noite. 2 Timóteo capítulo 4. É um texto que acalma o meu coração, porque um homem que se tornou um discípulo, um apóstolo, um homem muito abençoado por Deus, ele pôde dar essa receita para nós com bastante autoridade. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Ele disse assim, para Timóteo: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo está dizendo isso para nós. E é interessante que ao lermos esses dois versos aqui de Paulo, a pessoa de Jesus é que está no centro, pois ele diz: o Senhor me assistiu, o Senhor me revestiu de forças, o Senhor me livrou da boca do leão, o Senhor me libertou de toda obra maligna e me levou a salvo para o seu reino celestial. Queridos amigos, queridos formandos, aos nossos queridos que nos assistem pela internet, quando nós olhamos para algumas questões da Bíblia, nós muitas vezes ficamos pensando o seguinte: aquilo que Jesus me propõe é algo inalcançável. Como posso ser como Jesus? Como posso amar todas as pessoas? Como posso ser forte a ponto de tomar decisões ao lado de Cristo e aborrecer gente do meu convívio? Como posso aborrecer a mim mesmo? Como posso eu dizer a Deus a coisas que eu amo, mas são incompatíveis com o Evangelho? Como posso eu reproduzir-me em outras pessoas, fazendo delas autênticos e verdadeiros discípulos? Muitas vezes olhamos para esses desafios e os consideramos como desafios inalcançáveis, mas a própria palavra de Deus nos diz: quem é a pessoa que nos ajuda a alcançarmos todos esses níveis e propostas do Evangelho? Paulo diz: é o próprio Jesus que nos assiste, é o próprio Jesus que nos reveste com forças, é o próprio Jesus que nos livra da boca do leão, é o próprio Jesus que nos liberta de toda obra maligna. Nós vamos conseguir? Vamos, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Por meio dele nós conseguimos.
Minha família foi de uma igreja pentecostal durante alguns anos e havia terminado o culto aqui lá em São Paulo, na cidade de Santos. O culto terminara e foi um culto bastante barulhento. E aí nós fomos embora para casa e a gente tinha que tomar um ônibus. E aquele centro de Santos era muito escuro e a minha mãe foi puxando a nós três, eu e meu irmão e minha irmã. E eu era o mais balufinho da família e eu queria colo. Eu tinha uns 4 anos e disse para minha mãe: eu quero colo, eu quero colo, eu quero colo. Minha mãe disse: não, senhor, você vai andando. Eu disse: não, eu quero colo, eu quero colo. E ela disse: não, você vai andando. E aí eu comecei a trancar a perna, eu me joguei no chão, na tentativa de comover minha mãe para que ela me tomasse no colo. E ela disse: eu não vou te carregar, teus irmãos estão indo a pé, e só você quer ir de colo, você é gordinho, eu não consigo te levar, eu tenho uma perna menor do que a outra, eu não posso fazer nada. E aí eu fiquei caído no chão, e ela disse assim: eu vou te deixar aí. E eu pensei: essa baiana não me larga aqui de jeito nenhum, ela gosta de mim. E ela disse: eu vou te deixar aí. E ela foi se afastando. E aí eu comecei a berrar, a chorar, e ela foi se afastando, dizendo: eu vou te deixar aí. Irmãos, ela sumiu na escuridão com os meus irmãos. E eu cessei o meu choro e fiquei ali esperando, ela volta. E eu olhando para uma direção e não via mais a minha mãe. De repente eu tomei a seguinte decisão: tenho que levantar e eu tenho que correr. E aí eu me levantei, não via nada naquela escuridão. Quando eu tentei correr, alguém me segurou por trás. Uma coisa fedorenta, uma coisa fedida, que dizia assim para mim: hoje eu vou passar bem. Olha que menino gordinho, era tudo o que eu queria. Irmãos, eu comecei a me bater com aquela coisa fedorenta. Só que aquela coisa fedorenta era muito forte, muito mais forte do que eu. E eu me debati, suado com aquela coisa, e tentava pisar no pé daquele fedorento, e nada acontecia. Ele era muito mais forte do que eu. De repente, depois de muita luta, eu ouvi uma voz feminina que veio por detrás do fedorento e disse assim: solta esse menino. Só que eu pensei o seguinte: não é minha mãe. Minha mãe, ela é obesa, uma perna dela é menor do que a outra, são quase 4 centímetros, ela manca, forte, tem os meus 2 irmãos, ela não conseguiria chegar aqui tão rápido. E a voz dizia assim: larga o garoto, larga esse menino. E teve um momento que o fedorento disse assim: eu não vou soltar, ele é meu, eu consegui pegar ele é gordinho, hoje eu vou fazer umas coisas que eu estou querendo fazer, e ele é tudo que eu quero, eu não vou soltar. E a voz dizia: solta o menino. E teve um momento que o fedorento disse assim: por que eu tenho que soltar esse garoto? Por que eu vou soltar o menino? E em meio àquela escuridão e aquela noite silenciosa, aquela voz feminina disse assim: solta esse menino, porque ele é meu filho, solte. Ela falou só isso. O fedorento me soltou, e eu olhei para trás, era a falecida Maria Sônia Silva Mendes. Ela estendeu a mão assim para mim: vamos. Aí eu segurei a mão dela, ela disse: vamos andando. Claro, mãe, eu sempre gostei de andar. Vamos andando, bora andando. Eu termino dizendo o seguinte: a caminhada de um discípulo não é fácil. E há muitos discípulos se debatendo nas mãos das forças das trevas, quando na realidade você pode clamar por Jesus, que Ele virá em teu socorro, como a minha mãe veio. E Jesus vem e diz assim para tudo que quer te segurar:
solta essa filha, solta esse filho, porque me pertencem. Você pode estar sendo seguro por muitas forças espirituais, mas Jesus diz para qualquer poder que esteja te segurando: solte, porque este é meu filho, solte, porque esta é minha filha. Querido amigo, querido irmão, a você que me assiste pela internet nessa noite, se a tua caminhada está sendo difícil, eu apelo a você nessa noite, a vocês que aqui estão, apelo a mim também: seguremos firmes nas mãos de Jesus Cristo e tenhamos uma caminhada de discipulado vitoriosa, não porque tenhamos forças, mas pela força que vem dos altos céus, força essa que nós encontramos nas mãos poderosas de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu convido a você que quer tomar essa decisão nessa noite, a se colocar em pé, para nós orarmos, para nos colocarmos nas mãos de Jesus, para termos uma caminhada vitoriosa ao lado de Cristo. Você que está aí, diante da tela do seu computador, coloque-se de pé nesse momento. Acredite no poder libertador do Evangelho. Acredite naquilo que Jesus Cristo pode fazer por você, dar a ti, você homem, você mulher, você jovem, uma caminhada vitoriosa, uma caminhada vencedora, mas com Jesus Cristo segurando as tuas mãos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por aquilo que aconteceu aqui nessa noite. Homens e mulheres experimentando fases na sua caminhada do discipulado. Nós acabamos de ver, Senhor Jesus, como é complexo o chamado que o Senhor nos fez para sermos autênticos discípulos. Pai, a caminhada não é fácil, mas nós acabamos de ler em Tua palavra que o Senhor nos toma pela mão, o Senhor nos assiste, o Senhor nos reveste, o Senhor nos liberta da boca do leão, o Senhor nos liberta de toda obra maligna. Por isto, Senhor Jesus, nós nesse momento colocamos as nossas mãos em Tuas mãos, para que nós tenhamos uma caminhada de discipulado vitoriosa, vencedora, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa, bom Pai, a cada adorador que veio Te adorar nesta noite aqui neste templo. Nós oramos também pelos nossos amigos que estão assistindo esse culto pela internet. Dê a Tua bênção a este homem, a esta mulher, a este jovem, a este juvenil, a esta criança, para que tenham uma caminhada de discipulado vencedora ao Teu lado, Senhor. Abençoe também a estes amados formandos, para que tenham forças do Senhor, para continuarem firmes nessa caminhada discipuladora. Abençoe também os pastores desta igreja, os professores que estiveram ajudando a estes formandos nesse processo de discipulado. Que Teu Espírito Santo tome conta de cada um de nós, para que no dia da Tua volta, todos nós estejamos preparados para de braços abertos recebê-lo, vindo nas nuvens dos céus. Dê a cada um de nós uma feliz semana em Tua companhia, é a nossa súplica e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos quase encerrando. Vou pedir para você se sentar mais um minutinho. Nós estamos no finalzinho aí do nosso culto dessa noite especial. E para que você tenha a última oportunidade de ouvir Deus falando e conversar com Ele depois dessa mensagem poderosa, de ter ouvido a palavra de Deus, eu quero chamar aqui a Lúbia para a gente ter a última mensagem musical, uma última música para nós meditarmos e depois irmos para a nossa casa. A Lúbia que vai trazer essa mensagem cantada para nós finalizarmos o nosso programa. Longe vai o tempo em que devíamos pregar
coração. Precisamos receber o poder do Salvador, para que a nossa vida valha em seu favor. Pelo mundo há milhares que jamais poderão crer. São pessoas tão carentes que não sabem o que é fé. Cabe a nós falar de Cristo, revelar o seu amor, mas nos falta conhecer a beleza desse amor. E por isso nós oramos ao Senhor: vem derramar teu poder sobre nós, vem nos falar através de sua voz, pois só assim, Senhor, teremos a certeza do amanhã. Vem guiar teus filhos com tua santa mão. Hoje é o tempo de um preparo especial. Uma nova vida deve ser nosso ideal. Precisamos confessar nossas faltas ao Senhor e em sincera comunhão suplicar o seu perdão e pedir a Ele um novo coração. Só então nós poderemos responder ao seu chamar. Levaremos sua palavra aos que o buscam aceitar. Mensageiros do Evangelho nós seremos ao falar. Nossa vida irá mostrar a beleza de sua luz, pois fomos salvos pelo sangue de Jesus. Vem derramar seu poder sobre nós, vem nos falar através de sua voz. Nós precisamos receber a tua bênção de amor. Teu Espírito envia-nos, Senhor. Vem derramar teu poder sobre nós, vem nos falar através de sua voz. Nós precisamos receber a tua bênção de amor. Teu Espírito envia-nos, Senhor. Teu Espírito envia-nos, Senhor. Obrigado, Lúbia. Obrigado, pastor Sidney. Que Deus seja louvado. É sua decisão também ser discípulo de Jesus. Você gostaria de dizer: Senhor, eu também quero andar nesse caminho. Eu também quero ser um discípulo seu. É seu desejo? Levanta a sua mão. Queridos, obrigado porque vocês estiveram aqui essa noite. Nós vamos ter agora a saída, primeiramente dos formados. Depois o pastor Sidney também, o pessoal, os professores estarão ali à porta para depois a congregação sair. Então a gente pede para você só aguarde um pouquinho para a saída primeiramente deles.
Deus abençoe todos vocês, tenham uma ótima semana.